para estar falando, né, aos nossos corações. Quero só pedir algo, pastor, que depois do leitura eu posso levar um pouco a jovem Laura, que nós ensaiamos a equipe, eu trabalho com mais meninas que sofrem de depressão, e hoje uma delas que ia vir ficou meio deprimida, mas eu creio que Deus já está lá com ela. E duas outras acompanharam numa outra saída. E a Ana falou, como o profeta Elias, fiquei só. Mas ninguém fica só, né? Após a leitura, quero só da igreja, né, na paz do Senhor, o tema a qual nos foi dado, Salmos 42, verso 2. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à face de Deus. Eu vou ler só o 5, onde vai ser. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Na salvação da sua presença. Ainda louvarei aonde? Na salvação da sua presença. Já pode se assentar? Está chamando a nossa primeira Ana. Deus Santo, abençoa. Esse louvor é que eu trabalho com elas. E elas, eu trago exatamente isso. Pode estar abatido, mas tem que louvar no meio do abatimento. Bem distante eu te vi, para da beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo, angustiado em sofrer, poder virar o momento.
Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus, né? Louva a Deus por estar aqui nessa noite, Glória a Jesus. a qual o Senhor nos trouxe. Uma festa que foi muita retaliação, mas o Senhor foi conosco. No decorrer dessa semana, eu tive, as meninas tiveram uma recaída, a minha mãe hoje passou bastante mal. Meu esposo hoje ele disse, vai que eu fico com ela. A gente ficou lá com a minha mãe, juntamente com a minha filha mais velha, e Deus assim, ele deu o livramento. Porque teve uma hora que eu pensei que a minha mãe estava partindo hoje. Mas Deus assim deu o livramento. Eu saí, eu deixei ela se alimentando já. Meu esposo, por precaução, ele disse, eu vou ficar aqui, você vai. Graças a Deus ele está sempre comigo em todas as batalhas, sempre ali. Eu posso dizer, um grande homem, a qual Deus me agraciou pela sua infinita misericórdia. E Deus assim hoje ele ficou, mas ainda vai ter outras vezes, graças a Deus o pastor já o conhece. Já estivemos aqui na consagração e Deus assim tem feito maravilha nas nossas vidas. Estamos ali na igreja pentecostal, casa de oração, Jesus, fonte de água viva. Pela infinita misericórdia, estamos aqui pela graça de Deus. Salmo 42, onde o salmista ele vai revelar a sede que ele tem do Deus vivo. E, ao contrário de muitas ocasiões, ele vai apresentar uma ansiedade de se apresentar ao Deus vivo. Sabemos que, pela misericórdia do Senhor, esse salmo ele vai falar sobre os filhos de Corá que sobreviveram dentro de uma rebelião onde Moisés era o alvo. E Deus ele entra agora a favor de Moisés nessa rebelião. Ele extermina todo aquele povo que causa aquela rebelião. Mas interessante que ainda tinha alguém que não se deixou levar. E esse alguém era justamente os filhos de Corá. Em outras ocasiões eles poderiam estar do lado do pai, porque o pai agora era o pai deles. Mas, do outro lado, antes de eu ter o pai da terra, eu tenho o pai do céu. E se para obedecer o pai do céu tem que desobedecer o pai da terra, foi isso que aconteceu. Para eles poderem entrar
mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que quando eles discutiam, Moisés buscava a presença do Altíssimo. Enquanto eles se preocupavam, Moisés estava preocupado em como se consagrar, em como se preparar para levar o chamado que Deus tinha na vida dele. E agora Deus entra
pois Ele vê a tua busca. Aleluia! Interessante que Josué era desinteressado. O negócio era buscar a Deus. Depois de uma liberdade do Egito, depois de vir a descendência, depois de vir uma geração, e vem outra, ele escutou. Ele precisava ser liberto para ter fome de Deus. E interessante que, se nós olharmos, várias pessoas, vários dos nossos antepassados são referência para mim e para você. Que uma vez que Deus te libertou, Ele vai estar te olhando para dar a cada um segundo a tua recompensa. E se você se inclina para Ele, Ele vai receber a tua adoração. A Bíblia diz que uma mulher chamada Raabe, ela disse: eu sei quem é o seu Deus. Muitas das vezes, se nós não tivermos fome de Deus, nós esquecemos quem é o nosso Deus. Nós esquecemos o poder que Ele tem. E nós esquecemos que fomos libertos para viver uma vida diferente aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que ela disse para eles: eu sei quem é o teu Deus. Eu sei o que Ele fez. Eu sei que Ele é Deus na terra e Ele é Deus no céu. Porque no céu Ele abriu o mar. Do céu desceu maná. Na terra Ele abriu o mar vermelho. Ela foi contando as histórias. E uma vez que Raabe foi liberta da prostituição, nunca mais. Fala pro teu irmão: nunca mais. Nunca mais. Nunca mais ela teve aquele desejo carnal, porque a vida dela havia algo diferente. Eu costumo dizer para as meninas, eu falo justamente dentro desse salmo, para mim foi uma maravilha. Porque eu falo para ela: sabe por que está caindo? É a ausência de Deus. Quem tem ausência da presença de Deus erra muito. Quem tem ausência da presença de Deus não entende o poder de cura. Quem tem ausência da presença de Deus não entende o poder de milagre. Mas faça entender. No lugar de murmurar, bote o louvor e cante para Ele. Se apresenta a Ele. Derrama perante o seu Deus as suas queixas, para que Ele entre numa libertação total. Aleluia, Jesus. Libertos têm que ter fome e sede das coisas do alto. Porque as coisas da terra são distração. Fala pro teu irmão: são distração passa. Quando chega aquele que tem fome e sede de Deus, aquele que foi liberto para adorar a Deus, quando chega nos momentos de jogos, ele continua: Senhor, salva aquele que dá no Maracanã. Senhor, liberta ele, transforma ele. Olha esse chefe de família que está agora no meio da rua. Senhor, entra com a tua libertação, com a tua cura. Faz milagre acontecer, porque é liberto para poder adorar a Deus. Quem é liberto para adorar a Deus? E aqui vai dizer: como a coça, né, anseia por água, assim do minha alma, assim é a minha alma. Tem muita alma abatida, tem muita alma desnutrida. Jesus, ele vem no Novo Testamento ensinando para nós o que eles não tiveram o privilégio de saber: que a palavra de Deus é alimento para a minha alma, e é o que vai me fazer falta se eu não me alimentar dela. A alma tem que estar alimentada. Porque ainda que ele vai se lembrar das coisas boas, no meio de uma angústia, no meio de uma perseguição. Aqui talvez ele podia estar em algum cativeiro, mas ele se lembra dos dias que ele adorou a Deus na casa do Senhor. A alma, irmãos, ela faz muita diferença. Quanto mais você tem fome e desejo de alimentar a tua alma, porque o arroz, o feijão, o macarrão, ele alimenta a carne, mas a
desesperada, mas precisa de uma salvação. O salmista ele chega a dizer: a minha alma, eu olhei e não tinha quem cuidasse dela. Eu olhei e não vi quem cuidasse da minha alma. Então ele começa em uma oração. Eu perguntei uma vez lá: quem é que tem responsabilidade pela tua alma? E alguns responderam: Deus. Você tem responsabilidade com a tua alma. Você tem que zelar por ela. Porque quando a alma, ela sai, faz a separação aqui na terra, o espírito volta para Deus, sai o fôlego de vida, a carne desce o pó, e a alma que foi levada de qualquer maneira nessa terra. Quem tem que cuidar da nossa alma, nós temos responsabilidade. Alimentar, cuidar. A maioria dos livros, ele fala sobre alma. Como está a nossa alma? Como está a alma dentro de você? Por que tem falado com a tua alma? O que que mostra? O salmista conversando com uma alma que estava aflita. E eu vejo ele falando: por que tu te abate? Acalma, minha alma. Vai chegar um dia que você vai louvar. Glória. Não deixa a tua alma ficar desesperada. Acalma. Tem que investir na tua alma. Salmo 119, se eu não me engano, o salmista vai dizer: mas eu 7 vezes no dia louvarei o Senhor. Aleluia. 7 vezes no dia eu vou louvar o nome do Senhor. Aleluia. E a alma vai enriquecendo. Aí vem Davi e vai dizer, no meio de uma dificuldade, ele vai dizer, se eu não me engano, no Salmo 52, ele vai dizer: porém, estava difícil, no meio de uma batalha, porém a fome dele, ele vai dizer: 3 vezes eu me prostrarei e orarei pela manhã, de tarde e ao meio-dia. Ele toma
que às vezes é cabeça, né? Mas irmão, mas vai agradar a Deus. Aleluia. Eles tinham tudo para agradar o pai deles. Quantas das vezes para agradar alguém? Deus está vendo? E nós ficamos assim, ó. E agora? Aleluia. O que fazer no meio de uma situação como a dos filhos de Corá? Irmãos, você imagina como ficou aqueles filhos dentro de casa? Você imagina a guerra que eles tinham que ouvir, as coisas que eles tinham que ouvir? Mas o coração deles se inclinava para Deus. E quando o teu coração estiver inclinado para Deus, a tua alma vai ter fome cada dia mais. Liberto para ter fome de Deus. Liberto para um motivo. Porque Deus, quando ele, voltando lá no Egito, ele fala: deixa que o meu povo saia, para eles adorar no deserto. Tinha um motivo para ele ir para a terra prestar culto a Deus. Então é o que nós fazemos aqui nessa terra. É prestar culto a Deus. É entender em todas as áreas que temos que agradar a Deus. E muitas das vezes parece impossível. Alguém vai te achar como se você estivesse errado. Mas se Deus está te olhando e vendo que você está certo, continua em cima da palavra. Aleluia, Deus. Nunca fique no escuro. Sempre fique na lâmpada, que é fome pela palavra de Deus. Aleluia. Que é fome de Deus. Aleluia. Quando ele se revela como pão, ele se revela como o pão da vida, porque é o pão que nós comemos que muitas das vezes traz morte espiritual, por causa da ganância do homem, a corrupção, esquecendo da promessa. Ah, mas Deus, ele me prometeu que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas Deus, a maior promessa ainda não aconteceu, está vivo. Eu falo que está vivo, não está? Então ainda não aconteceu a maior promessa. Aleluia. Qual é a maior promessa? A salvação da tua alma. Aleluia. Aleluia. É a maior promessa que Jesus fez para nossas vidas. É a maior promessa que uma pessoa pode, que uma alma e uma vida pode ter diante de Deus. Eu gostei desse tema. Fiquei preocupada em abrir mensagem, fechar mensagem. Falei, meu Deus do céu, como é que ele vai dar uma? Meu Deus do céu, para onde que eu vou? E aí as meninas, aquele menininho também, eu olho ele e aí aqui. Mas Deus, ele vai nos ensinando, ele vai falando. O tema é, o pastor deu aqui, né? Alma anela por servir a Deus no seu tempo. Bote a tua alma cada dia para servir a Deus. Cada dia mais, nutre ela. Porque se ela estiver nutrida, a Bíblia vai dizer que uma mulher se ofereceu para um homem. E ele rejeitou. Porque ele estava nutrido ao homem. Nós sabemos que foi José. Ela se ofereceu, mas ele não caiu. Não é assim? Ele não caiu. Aleluia. Diante dos olhos de Deus, ele estava ali, intacto. Diante dos olhos do homem, ele errou. Ele adulterou. Mas diante dos olhos de Deus, ele estava intacto. Temos que procurar ser intacto diante dos olhos de Deus. Aleluia. É como vai dizer, apresentar a ele como um obreiro aprovado que não tem que se envergonhar. Quem tem fome de Deus não é envergonhado, porque entende que foi liberto para poder prestar culto, para poder adorar. Aleluia. Em qualquer circunstância adora. Glória a Deus. E a palavra é, né, como a coça brama pelas águas, assim a minha alma tem sido. E quando eu me apresentarei?
fica para nós essa experiência. Quantas vezes podemos nos apresentar a Deus? Não perca a oportunidade de se apresentar a Deus. Aleluia. Não perca a oportunidade. Fala para o irmão. Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade. Não perca. de se apresentar a Deus. Se apresentar. Eu fiquei com essa passagem. Amém. Liberto pela Obrigado. forma de Deus. Aleluia. Interessante que na pregação, até aqui Deus vem falando, e Deus me disse uma vez em sonho para me ler o maior livro da Bíblia. Eu comecei a ler Salmos. Fizemos uma campanha com ele, 21 dias de oração, vamos lá. Deus assim, eu aprendi muito. É muito aprendizado, Deus vai revelando coisas. E a última vez que Deus me mostrou que temos que ter fome de Deus, pastor, temos que viver hoje. Eu sempre falei isso, porque eu aceitei Jesus no meio da rua. Pregavam para mim, eu falava assim, não, quando eu estiver bem velhinha, eu vou aceitar Jesus. Mas aos 28 anos, Jesus me mostrou que não era eu que escolhi, que era ele. Eu ia passando a igreja uma encruzilhada, eu comecei a ver muita coisa. E eu corri, uma igreja estava fechada. E eu fui para uma roda, estava fechada também. E eu fui para uma outra, estava fechada também. E eu pensava, por que eu não aceitava Jesus nas campanhas que eu fazia? Por que eu não aceitava? Eu pedi uma oportunidade a Deus. E eu corri no meio daquela rua, eu entrei na casa de uma diaconisa e ali eu me converti para a misericórdia do Senhor. E ali eu vivo sempre um dia, desde aquele dia, eu vi que a qualquer momento nós podemos perecer. E eu tive uma perca esse mês, de abril, que a minha irmã ela cultuou a Deus. Ela abriu para as 6 horas. E às terça-feira, né, Deus sempre faz a oração, o culto da noite, ela jejuou. Ela buscou a Deus na consagração, na oração, jejuou, jejuou em outros. Aí 6 horas, ela que abriu a oração, foi para a oração, abriu a oração, cultuou a Deus ali 6 horas. E 8 horas a igreja faz a oração das 8. Na oração das 8, ela não se levantou. Jejuou de manhã, abriu a oração 6 horas, e na das 8, ela não se levantou. Achei estranho, porque ela sempre se levantava, a primeira só de pé. Acabou a terra naquele dia para ela. E começou o reino. Acabou a terra e começou a eternidade. Ela sabia que ela só ia até as 8 horas? Ela sabia? Aleluia. Mas tinha uma coisa que ela marcava, era às 6 horas da noite, dentro da casa de Deus. E todas as terça-feiras o jejum, as consagrações e domingo. E ali eu falei para ela, fiz que é o jejum? Não, fiz o jejum de manhã. Fiz. Aí quando foi 6 horas, eu estava lá, dentro da igreja. Ela ficou internada um período lá no hospital. Ela falava, 6 horas eu estava aqui em oração pela igreja. Aleluia. Estava aqui em oração pela igreja. E ela, meu esposo brincando com ela, falou, 6 horas? 6 horas. 6 horas estava em oração. Aí veio embora para casa. E ali ela retomou o cargo dela. De manhã fez o jejum. 6 horas entrou na igreja, fez a oração da intercessão. A intercessão é de 6 às 7. Ela é a primeira a chegar, ela vai lá. 6 horas ela não queria chegar com ninguém. 6 horas ela marcava com ela. Fez a oração, louvou a Deus. E eu me lembro que ficou marcado na minha história, na minha vida, essa história, esse dia, porque foi quando eu subi para fazer oração. E eu falei assim, Deus libertou o povo do Egito para prestar culto. Vamos nos colocar de pé para fazer oração? Ela levantou. Todos nós estranhamos. Ela não levantou, porque ela levantava, é a primeira, tá? Quase 40 anos no Evangelho. Era a mesma mulher de oração. Aleluia. Glória a Deus. Era a mesma mulher de oração. Passou por grandes dificuldades, mas ela mantinha a vida de oração. E quando foi 8 horas, o Senhor a tomou para si. Foi assim, irmã? Então é assim, irmão. Deixa amanhã. Adore hoje. Tenha fome hoje.
Tenha sede hoje. Escute a palavra hoje. Adore hoje. Quando der meia-noite, você olha e fala: o Senhor me deu a oportunidade, hoje se foi. Amanhã está chegando. Meia-noite de novo hora. E vai ali. Por quê? Meu Deus. Pode ser. Quem sabe? Só Deus sabe. Ela fez a última oração naquela terça-feira. Aquela manhã, 6 horas. E às 8, ela tinha sido recolhida. Você entende? Que a terra não é a nossa morada? Aleluia. Temos que ter fome de Deus. Fomos libertos para adorar a Deus. Entende? Entende? Foi liberto para quê? Para adorar a Deus. Para Adorar a Deus. tu sentiu de falar só uma coisinha aqui. Aleluia. Quando ela depois de Jesus, ficou dela, rasgou a roupa dela todinha, falou que não vai ter esse espírito. Queimou tudo. Ela conseguiu novas salas. Continuou adorando Deus. Aleluia. E hoje, aonde que ela está? Não larga Deus por nada. Ele, acima de tudo, tem a fome. Nunca esteja satisfeito, queira sempre mais. Porque tempo de crente não é carreira. Temos que ter o início do Evangelho, o meio e o fim. O problema, a felicidade não é quando nós começamos no Evangelho, aceitamos Jesus. O problema é quando nós terminamos a nossa vida aqui na terra. Temos que pedir sempre a Deus para falar como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Tive fome. Terminei a carreira. E guardei a fé. Libertos para ter fome de Deus. E assim a gente está por Aleluia!